Bom, então sejam bem-vindas. Um bom dia a todas. De pronto, então, vamos, acho que, usar essa mesma sistemática que a gente vem utilizando nas últimas reuniões. A gente abre um espaço inicial, algo em torno de 3 minutos para algumas considerações iniciais, e depois a gente abre uma rodada de perguntas para os vereadores usarem, ok? Então, se quiserem começar, estão com a palavra. Isso, no botão azul. Perfeito. Bom dia, então, a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de estarmos hoje aqui debatendo esse projeto de lei tão importante, né, que afeta de forma tão severa a vida funcional dos funcionários públicos do município. É importante esse debate e eu quero fazer a participação inicial trazendo aqui uma explicação do porquê os professores, especificamente, têm horas em débito. Tá? Eu acho que a Patrícia vai trazer os demais servidores depois. Os professores do município de Lajeado, do final de março ao início de maio do ano passado, estavam à disposição da administração municipal, aguardando a Secretaria de Educação elaborar um plano de atividades remotas. Lajeado, é bom que se saiba, foi o último dos municípios do entorno a iniciar as aulas remotas. E nós estávamos à disposição. Então, depois desse 1 mês e 10 dias, mais ou menos, nós recebemos a orientação o planejamento, era o plano da Secretaria de Educação, era enviar atividades pelo WhatsApp dos estudantes. E assim o fizemos. O trabalho de aulas remotas, eu acho importante que se traga isso aqui. As aulas remotas, o planejamento para atividades à distância é muito complexo. Exige um cuidado, é preciso transcrever as atividades de uma maneira, de modo que os estudantes que estão ainda em processo de aprendizagem entendam, no caso dos estudantes menores, que os familiares entendam, demanda muito mais tempo do que o planejamento para atividade presencial, no mínimo o dobro de tempo. Fora isso, precisamos de editar, gravar vídeos com informações adicionais, material suplementar. E depois de enviarmos as atividades para os estudantes, isso ao longo de toda a pandemia e até o momento atual de atividades híbridas, que a gente atende alunos de forma presencial e os que estão em casa, pois não são obrigados a estarem na escola. Então, a gente recebia aí uma média de... Alguns professores recebiam em torno de 250 imagens de atividades no seu WhatsApp, no seu número pessoal, para conferir, responder aos estudantes, pedir que fosse reenviada a correção, para conversar, para orientar, para esclarecer dúvidas. Então, isso demandava muito mais tempo do que as nossas horas de trabalho semanais. Atendendo estudantes à noite, finais de semana, feriado, porque cientes de que, se não fizéssemos isso, estaríamos contribuindo para a ampliação da desigualdade social. Só mais um segundo, já estou concluindo. Por quê? Porque alguns estudantes só tinham acesso ao WhatsApp quando os familiares chegavam em casa do trabalho, à noite, no final de semana. Fizemos isso, nunca acontecemos nada, sabíamos que tínhamos que dar a nossa parte nesse período de pandemia, e agora estamos devendo horas. Porque a Secretaria de Educação demorou 1 mês e 10 dias para nos pedir para enviar atividades via WhatsApp. Essa é a situação. Por isso, temos horas em débito. Eu estou à disposição para responder as perguntas dos vereadores e das vereadoras. Obrigada. Obrigado, Rita. Patrícia, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos, né, agradecendo a oportunidade da participação. Bom dia, desculpa interromper. Poderia se apresentar, que nem todo mundo conhece, vocês não sabem quem representa e quem são, tá? Eu sou a Patrícia, e eu sou a presidente do CISPUMU, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Obrigado. Posso dar um andamento, vereador? Obrigado. Tá bom, obrigada. Segundo as falas da secretária administrativa, sempre conversamos com os sindicatos, eles sempre souberam que nós não abonaríamos, não pagaríamos servidor público sem contraprestação, isso é ilegal e imoral. Sim,
Sempre conversamos com a administração e sempre em nossas conversas cobramos por parte da administração uma segunda via para que se pudesse ser ofertada a esses servidores que estavam sendo obrigados a permanecerem afastados dos seus pontos de trabalho, devido aos diversos decretos municipais que diziam: os servidores dispensados do serviço presencial permaneçam à disposição da administração municipal, devendo comparecer ao serviço caso fossem convocados. Vejam bem, caso sejam convocados, mostra que eles sempre tiveram de sobreaviso. Em todas as nossas conversas, sempre pedimos à administração para que oferecessem a esses servidores dispensados alguma opção de trabalho à distância, como lives, palestras, treinamentos, cursos, para que não se gerasse tantas horas negativas. E as respostas sempre eram as mesmas: estamos vendo, estamos pesquisando, estamos organizando. Mas nada surgia de concreto por parte da administração em relação a isso. E esses estamos vendo culminaram nesses absurdos de horas negativas, senhores vereadores. As horas negativas de uma monitora, em média 860, uma agente socioeducativa 750, um servidor de grupo de risco mais de 1.300 horas negativas. Ocorre que, por decretos em cima de decretos, dispensavam os servidores do trabalho presencial, deixando à disposição do gestor. Fez com que esses servidores fossem jogados, condenados a um banco de horas negativas sem precedentes na história de Lajeado. Amparados numa MP 927, que até já está revogada, a administração simplesmente não se deu sequer uma outra alternativa paralela a esses servidores, para não gerar tantas horas. Simplesmente os condenaram a esse banco de horas sem chance alguma de defesa, pois não se propuseram a dialogar com os mesmos, para ver qual seria o melhor caminho a ser seguido, para se resolver essa situação, que era algo novo, sim, para a administração, mas também para os servidores. Alguns servidores, apavorados com a quantidade de horas que estavam gerando, procuraram a administração para conversar sobre o assunto, e sempre obtiveram a resposta negativa para o retorno presencial. Um exemplo desses servidores são agentes socioeducativas, que solicitaram imediatamente os seus retornos às escolas, mesmo sem crianças, pois não queriam mais ficar sem trabalhar, principalmente, ou pelo menos lhe fossem oferecidas opções de trabalho à distância. Eu só vou terminar, tá, por gentileza. Elas pediram à administração um retorno, e o retorno foi: não precisem voltar para as escolas, à exceção se o diretor convocar novamente a palavra convocação. Não se preocupem com as horas, e já estamos providenciando cursos, lives e treinamentos para oferecer aos servidores na prática, mas nada disso aconteceu. Diante disso, podemos afirmar, sim, que os servidores nunca se negaram a trabalhar, fosse de maneira presencial ou de maneira virtual. Na verdade, o que faltou foi gestão sobre a situação. Obrigado. Elis ou Alessandra, com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou a secretária de administração, Elisângela. Passado 1 ano e 5 meses da pandemia, agora é fácil falar, né? Mas nós que vivemos todo aquele infortúnio, e eu acho que ninguém aqui tem dúvida que é histórico, né? Primeira pandemia das nossas vidas, sabe o que a gente passou. O Fornário e o Alex estiveram lá com nós, não foram poucas as vezes que a gente escutou que estava obrigando o servidor público a ir para a morte. Certa feita, conversando com a Patrícia, eu falei: como é que fica o servidor da saúde que está lá trabalhando de domingo a domingo? Ah, mas ele fez concurso para isso. Não, ninguém fez concurso para morrer, né, Patrícia? Então, o que eu quero dizer com isso é, passado 1 ano e tanto da pandemia, agora é muito fácil falar. Quando nós começamos com essa pandemia, tivemos que criar mecanismos de proteger o servidor e, ao mesmo tempo, manter uma estrutura mínima para prestar o serviço público e, inclusive, para pagar a folha de pagamento de quem estava em casa protegido. E que bom, muitos puderam ficar em casa protegidos, muitos puderam ficar. A outra metade dos servidores não puderam ficar. No caso específico que tu falas, Patrícia, tu representa aqui o sindicato, mas tu fala por um cargo ou 2. Tá? Tu não ouviu os 1.000 e tantos servidores que trabalharam permanentemente. Muitos trabalharam muito mais do que o normal. E outros tantos já recuperaram o banco. Então, a gente tem que fazer as ponderações e verificar, lembrar o que de fato aconteceu. Né?
Vou citar um exemplo que vocês vão entender o que a gente está falando. Tem cargos que, pela sua natureza, é inviável realizar serviço presencial. Por exemplo, operador de máquina, motorista, recreacionista, monitor. Essas atividades dependem de trabalho presencial. Então, não adianta criar um teletrabalho para esses cargos. Não tem como fazer teletrabalho. Eu lembro, logo ali em abril, um operador de máquina, nos mandou o relatório de teletrabalho. Tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês acham que um operador de máquina conseguiu fazer teletrabalho? Não é considerar um mais ou menos. Não, Patrícia. Tem cargos que a gente não consegue propiciar teletrabalho. E a administração logo tratou de criar um decreto regulamentando o teletrabalho no município. Tá? Todos os servidores que, em razão da natureza do seu cargo, puderam fazer teletrabalho, fizeram. Outros tantos trabalharam presencial para manter toda a estrutura. Né? Então, tem que ser ponderado. O caso que tu representa aqui, dos cargos que tu representa, não havia como fazer atividade remota. Certa feita, tu me disse, eles podem fazer vídeo. Sim, vou pegar 400 monitores, fazer videozinho de quanto tempo? Para um bebê de 5 meses, 6 meses? Não tem como, Patrícia. Quem tem filho sabe que esses cargos não admitem esse tipo de atividade. Quando o pessoal retornou para as escolas, e lembrem, né, não é porque Lajeado não quis que os servidores trabalhassem presencialmente. Havia um decreto estadual proibindo aulas presenciais. Agora há pouco houve a derrubada desse decreto estadual. Então, nem que o prefeito quisesse, ele não poderia dar aulas presenciais. Tá? Então, quando as recreacionistas e agentes socioeducativas retornaram para as escolas, recebi inúmeras fotos. Elas não tinham atividade simplesmente porque não tinha alunos. Elas passavam a manhã ou a tarde sentadas. Né? Tu sabe muito bem que foi isso que aconteceu. Aí tu me diz, qual é a racionalidade de encaminhar servidores para a escola para ficar sentado, muitas vezes tomando chimarrão, enquanto nós estávamos no pico da pandemia? Eu, sinceramente, prefiro que esses servidores fiquem em casa, resguardados, não correndo risco de se contaminar com Covid, a ir para a escola simplesmente para dizer que estão indo, sem trabalhar. Isso é imoral, no meu entendimento. Obrigado, Elis. Então, temos inúmeros argumentos, temos decretos, temos tudo estabelecido, mas isso é só uma ponderação inicial para dizer que vivemos num estado de exceção que ainda não acabou. Alessandra? Eu só quero... Bom dia a todos, eu sou a Alessandra, coordenadora de RH. Eu só quero fazer algumas considerações com relação à folha de pagamento. Só com relação aos monitores, agentes socioeducativos e recreacionistas, foi cerca de 1 milhão por mês que nós pagamos em folha de pagamento. Então, querer agora que simplesmente esses profissionais não recuperem essas horas, eu acho que é imoral e ilegal. E mais assim, nós no RH, nós trabalhamos a pandemia inteira, não paramos 1 minuto, inclusive assim, é revoltante, porque a gente escutou tanta história. Quando a gente pedia para o servidor voltar a trabalhar, nossa, assim, era incrível. Não, eu não quero, eu não vou agora. Eu fui orientado, o sindicato disse que eu não vou precisar pagar essas horas. Teve, inclusive, uma servidora que fez um comentário na página, numa entrevista do prefeito, dizendo que ela estava à disposição, nossa, que é um horror agora fazer recuperar. Só que essa mesma servidora protocolou por 3 vezes pedido de perícia, porque ela não se conformava em ter que voltar a trabalhar, e a médica dizendo que ela tinha condições. Isso. Só deixa eu complementar aqui. Mais 1 minuto e meio. São cerca de 380 professores que nós temos que estão devendo horas. Tá? Professores do ensino fundamental, eles estão devendo em cerca, assim, em média, são 10 horas cada professor.
E da educação infantil, em média, são 90 horas que cada um deve. Então, a quantidade maior é dos monitores e agentes socioeducativos, recreacionistas e demais servidores que eram de grupo de risco, que não tinham como fazer atividade remota. Obrigado, Alessandra. Vou abrir uma rodada, então, para inscrições. Peço para que a gente tenha objetividade, se possam fazer perguntas já direcionadas, né, para quem desejam que responda, por favor. Jones. Olá, bom dia. Sou o Jones, assessor do vereador Sérgio Knipo. A gente tem algumas questões. Eu vou fazer, como o Alex recomendou, um bloquinho, então, concentrado, porque uma depende da outra na sequência, né? Sobre a questão dos servidores, a gente pergunta se algum outro município aqui na região também usou essa metodologia de banco de horas negativas, ou se foi só Lajeado que está com essa questão, se vocês têm alguma notícia de outros, como os outros municípios lidaram aqui na volta. E se legalmente pode ser retirado os 15 minutos de intervalo numa jornada de trabalho de 6 horas, que é o momento, né, que as pessoas podem se alimentar, ir no banheiro, né, se legalmente isso é possível, né, num turno de 6 horas. E dentro disso, se as pessoas vão recuperar... Está funcionando? Se as pessoas vão recuperar as horas, né, se tem trabalho no turno oposto, como vai fazer, ou se a pessoa vai mudar, tem concurso público, mudou para outra cidade, inclusive se essa pessoa veio a falecer, né, essas horas negativas a cargo de quem vai ficar, recuperar isso, ou se financeiramente tem que ser contemplado. E a outra questão, que eu acho também, não sei se é grave, preocupante, mas, se eu não me engano, esse próprio decreto coloca que as horas podem ser recuperadas a partir de 18 meses após o fim da pandemia, né? E a gente já tem servidores que conseguiram recuperar. Mas, se o decreto diz que é depois do fim da pandemia, como alguns já recuperaram, né? E no 0, do artigo 2, o parágrafo 1 também coloca sobre recuperar o horário, e se no turno oposto ele tem outro serviço, quando ele vai poder fazer isso, né? Seriam essas questões, mas uma está ligada à outra, a gente deixa para o sindicato e para o executivo também responder. Obrigado. Para ambos a pergunta, Jones? Para ambas a pergunta? Ok, então começamos por ali, agora começamos por aqui, então, por favor, Elis. Bom dia, Jones. Bom, quanto ao questionamento sobre outros municípios, eu, sinceramente, não sei te dizer, não procurei, né? Me ative a verificar a nossa região de Lajeado, até porque cada município tem uma realidade diferente, alguns municípios são seletistas ainda, depende do que a administração pensa, mas o que eu posso te afirmar com certeza é que no regime estatutário, que é o de Lajeado, há total liberdade para o chefe do executivo disciplinar a forma de trabalho dos seus servidores. Quanto aos 15 minutos, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Quando o regime jurídico foi elaborado, estabeleceram uma regra que não é de regime estatutário, e até, inclusive, já vou antecipar que nós pretendemos tirar isso aqui do regime jurídico que deve vir na Câmara para o ano que vem. Estabeleceram que em jornadas de acima de 4 horas até 6, o servidor teria um intervalo de 15 minutos. Isso não é regra de regime estatutário. Ela só foi criada para criar um caos na administração. O que acontece lá na prática, nas escolas, tá? Como as monitoras e recreacionistas têm jornadas de 6 horas, elas acabam tendo direito a 15 minutos de intervalo. Como há muito atestado médico apresentado no município, para te ter uma ideia, no mês passado tivemos 515, e quase todos na educação, pelo menos a metade, pelo que eu lembro, por óbvio, a falta de profissionais. Então, o que eles dizem é que eles não conseguem parar para gozar os 15 minutos de intervalo e continuam trabalhando. Desde 2016, o governo passado optou por pagar como horas extras, o que eu entendo que é ilegal, imoral também, e não há respaldo, porque não existe hora extra dentro de jornada de trabalho. Como vocês sabem, hora extra deve ser pago depois da jornada de trabalho. O que nós propusemos aqui? Como elas referem que não trabalham, que não conseguem gozar os 15 minutos,
Tá? Se tu fizer uma pesquisa, todas vão te dizer que não conseguem gozar os 15 minutos, nós possibilitamos que elas pudessem ir descontando do banco. 15 minutos, Jones, é o tempo que elas param para tomar uma água, para ir até o banheiro, então não haveria prejuízo nenhum para elas. Elas param, em algum momento elas vão até o banheiro, elas tomam uma água. Nós entendemos que 15 minutos seria um tempo que elas descontariam do banco que não traria prejuízo nenhum. Ao contrário, elas estavam descontando o banco e nem sentiriam, já que dizem que do mesmo não conseguem trabalhar. A outra questão, se eu não me engano, é sobre as formas de recuperação do banco, né? Bom, no caso do magistério ali, elas recuperaram aquele mês em que não puderam dar aulas, com lives, para te ter uma ideia, com cursos, com palestras, e isso nós também estamos propondo, né? A diferença é que... A diferença não, para o magistério também aconteceu, né? Essas lives são realizadas após horário de expediente, porque não tem como eu fazer compensação dentro do horário de expediente. Isso seria... A pessoa trabalhar 2 vezes, é inviável, não existe como. Tá? Então, são inúmeras as formas de recuperação do banco. Trabalhando, descontando os 15 minutos. Para te ter uma ideia, eu tenho servidores hoje recuperando o banco, que nos procuram espontaneamente, porque nós nunca fomos atrás de ninguém, nunca teve perseguição, nunca houve uma exigência de que começasse a recuperar. Eu sempre falei, é muito tranquilo isso aqui, a forma como nós estamos conduzindo. Tá? Eu tenho servidores hoje recuperando 30 minutos numa semana, para te ter uma ideia. E está ok. É o tempo que a pessoa pode recuperar. Tem gente que recupera uma. O projeto de lei estabeleceu que, de forma alguma, poderá exceder a 2 horas por dia, se o servidor quiser fazer 2 horas. Como eu disse, tem servidores fazendo 30 minutos. Pode ser que o servidor queira fazer 15. Tá? Outra questão que tu perguntou, falou dos 18 meses. Nós temos hoje mais de 200 servidores que já recuperaram as horas do banco. Tá? O PL ele é extremamente tranquilo nesse ponto, porque ele diz 18 meses, até 18 meses, essa é a palavra, até 18 meses após o fim da pandemia. Você sabe que, para haver a declaração do fim da pandemia, a Organização Mundial da Saúde deve declarar. E isso pode ser que aconteça daqui a 3 anos, daqui a 4, daqui a 5, daqui a 10. Eu até vou buscar na literatura científica quando que houve a declaração da última calamidade pública que antecedeu essa aqui. Tá? Então, isso é para dizer para vocês que é muito tranquilo as formas de recuperar. Inclusive, a administração está propondo capacitar os servidores, oferecer cursos pagos pelo município para que ele desconte do banco devedor. E a forma e o prazo que o servidor vai recuperar fica a critério do servidor. Ele procura a administração, nós firmamos acordos individuais com cada um, e ele diz, eu posso recuperar 20 minutos, 30, 1 hora, até 2. Tá? Então, reputamos que isso é muito tranquilo. Obrigado, Elis. Com a palavra, Patrícia ou Rita? Pelos meus cálculos aqui, eu tenho 15 minutos para falar. Vou deixar o tempo das respostas um pouco mais solto, para que possa efetivamente ser respondida a pergunta. Né? Eu só vou pedir a todos bastante agilidade para que a gente possa progredir no assunto. Né? Eu vou falar rapidamente aqui, acho que a Patrícia responde as perguntas do Jones. Eu só quero falar de uma questão que tem sido recorrente, que é tentar estabelecer uma dicotomia, um antagonismo entre servidores que trabalharam e servidores que não trabalharam. Se existe servidor que está reivindicando isso, que trabalhou, que não é justo, é a minoria. Eu tenho certeza disso. Porque tanto aqueles que trabalharam, quanto aqueles que foram obrigados a não trabalhar, estavam submetidos à decisão da administração pública. Então, assim, por isso que a secretária já falou muito bem, a natureza de suas profissões. Então, numa situação de excepcionalidade, alguns foram obrigados a trabalhar. E são heróis mesmo, como é o caso do pessoal da saúde. Numa situação de excepcionalidade, senhores e senhoras, alguns foram obrigados a não trabalhar. É uma pandemia, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo, então, assim, os servidores não são culpados disso e também nunca se negaram a compensar essas horas, mas não da forma como está sendo colocado nesse PL. Então, essa tentativa de traçar uma dicotomia, eu considero
muito nociva entre os servidores, na sociedade. Por quê? Porque não há... Daqui a pouco, o que vai acontecer, colega? Vocês saem toda sexta-feira, às 14h, fazem o seu turno único na sexta. E quem é que não gostaria de iniciar o final de semana mais cedo? Algumas funções não permitem, e está tudo bem. Que bom que se pode sair às 14h na sexta-feira, iniciar o final de semana antes, sem prejuízo ao atendimento. Que bom! Alguns servidores não gozam disso, e ok, está tudo bem. Então, nós não vamos ficar contra esses servidores que fazem isso, nós estamos a favor de toda medida que traga melhores condições de trabalho e de vida para os servidores. Então, por gentileza, seria muito bacana da parte da administração, das pessoas, né, dessa casa, tentar não criar esse clima de rivalidade entre os servidores, porque ele, de fato, não existe. A gente está aqui para construir. Não é dessa forma que se constrói. Muito obrigada. Só complementando rapidinho a fala da Rita, é exatamente isso. A doutora Elisa, ela gosta muito de falar essa questão do pessoal da saúde, os nossos colegas da fiscalização, da segurança pública. Sim, uma salva de palmas para todos esses colegas que trabalharam. Eles são do serviço essencial, eles merecem todo o nosso respeito. O que não pode é jogar esses servidores que foram obrigados a trabalhar por fazerem parte... Tá sem volume aqui? Por fazerem parte dos serviços essenciais, quanto os servidores que estavam dispensados à disposição da administração através de decretos, gente. Eles não podiam ir trabalhar porque eles estavam dispensados, eles não podiam estar nos pontos de trabalho dele. E como eu volto a falar, por várias vezes a gente pediu trabalho remoto. Por que um servidor do Obras, por que um servidor de uma máquina não pode ter um trabalho remoto através de um curso, de um treinamento? Tanta coisa pode se abordar, tantos assuntos podem se abordar para esses profissionais. Por que eles só têm que ser no braçal? Né? Esse tipo de comparativos. Outra coisa, ao invés de jogar servidor contra servidor, deveria-se usar os poderes que tem para criar um projeto de lei, para pagar um benefício, uma bonificação a esses servidores que tiveram que trabalhar nessa pandemia. Os nossos colegas da saúde que estão até hoje terminando a vacinação, levando esperança. Não se cria atrito, se resolve a situação com inteligência. Cria-se um abono, paga uma bonificação, inclusive eu pedi isso e foi negado através de protocolo. Então, é isso que precisa, né? Essa coerência. Em relação às perguntas do Jones, sim, eu fiz o levantamento como algumas prefeituras reagiram à situação. Eu vou ler aqui. Teutônia. As monitoras puderam gravar atividades como brincadeira, histórias, criação de personagens, entre outras, quais eram enviados aos professores que enviavam as crianças. Ressaltando, o trabalho de um monitor, de um agente socioeducativo e de uma recreacionista não é baseado somente em limpar a bunda de uma criança. Elas fazem muito mais do que isso. Elas atuam como umas professoras na sala, elas só não ganham para isso. A única coisa que difere, porque eu tenho aqui junto as atribuições de professores, monitores e recreacionistas, que estão dentro do plano de carreira. A única coisa que difere do professor é o planejamento. O restante, elas podem executar todas as funções por iguais. E sim, tinha como fazer por teletrabalho, sim. Porque quem conhece como funciona não ia falar uma asneira dessa de dizer que não poderia ser feito nada por teletrabalho por esses profissionais, porque poderia sim. Tanto que as outras prefeituras fizeram. Em relação a Teutônia, muito bem. Agora, deixa eu só ir puxando os outros municípios. Travesseiro. As monitoras estiveram à disposição o tempo todo da prefeitura, foram para as escolas, mesmo não tendo aluno. Tiveram que recuperar 2 semanas de trabalho com lives, cursos e reuniões. Ainda estão recuperando. Estrela. Trabalhar o tempo todo de forma virtual, sendo que as poucas horas negativas foram pagas em reuniões. Arroio do Meio, realizar atividades de 5 horas diárias, sendo 4 presenciais nas escolas, mesmo sem criança, e 1 à distância. Santa Clara do Sul, trabalhar o tempo todo à distância com monitores nas escolas e as crianças em suas casas. Isso prova que, sim, poderia ter feito alguma coisa. Né? O fato é que as agentes socioeducativas procuraram a doutora Elis para uma reunião para resolver essa situação, e elas me ligaram lá no sindicato se eu podia ir junto, porque elas estavam agoniadas, elas não queriam mais estar em casa. Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na reunião? A doutora Elis não me deixou entrar.
Ela disse que eu não pertencia à reunião, que ela ia resolver com as agentes sócias educativas. Né? E ela disse, porque elas me deram o retorno, eu disse, gurias, qual foi o retorno da reunião? Porque nós não precisamos se preocupar com as horas, que vai ser cobrada de maneira tranquila, que nós temos que ficar à disposição mesmo do prefeito, e que as lives, o que a gente está pedindo para não gerar tantas horas negativas, estão encaminhadas. Esse então encaminhado resultou em 900 horas negativas para essas meninas. Vocês acham justo, senhores vereadores, tudo isso? A doutora Elisa afirma que era uma situação nova, concordo. No começo, os sindicatos foram bem parceiros, porque a gente entendia que era uma coisa nova, que precisava ser administrada, eles precisavam conhecer como funcionava, e a gente foi parceiro o tempo todo. Só que aí a gente começou a ver que se tornou cômodo usar o banco de horas negativa para jogar esses servidores todos lá, e tem outros servidores de outros setores, não é só o pessoal da educação, tem o pessoal do grupo de risco, tem todo mundo. E volto a afirmar, esses servidores, independente da função que eles ocupam, eles teriam direito, sim, de ter pelo menos algumas horas em treinamento. Qualquer assunto que você traga para abordar com esses servidores, que vá agregar conhecimento para que eles possam prestar um bom serviço à nossa comunidade, enquanto servidores públicos, estava valendo. Eles não fizeram isso. Esses tempos eu troquei uma ideia com o governador Ranzi. O governador Ranzi disse assim, e as plataformas de cursos? O vereador Ranzi. E as plataformas de cursos, né, que poderia ser estipulado? Nada foi pensado. Foi cômodo jogar os servidores no banco de horas negativas. Em relação ao que o vereador, ao que o assessor Jones perguntou, em relação a, mediante ao artigo 2º, né, parágrafo 1º. A compensação dar-se-á mediante convocação prévia do servidor pela autoridade para que cumpra, além de sua carga horária normal, o máximo de 2 horas de trabalho ao dia, sempre observando o limite máximo de 10 horas diárias mediante registro em ponto eletrônico. Como isso vai se tornar tranquilo se o servidor vai ser convocado pela autoridade? Como ele vai poder só cumprir 30 minutos, como a doutora Elis diz que tem servidores cumprindo, se aqui diz que ele vai ser convocado pela autoridade? Né? Então, assim, alguma coisa está errada. Esses servidores que trabalham no turno oposto, como eles vão estar à disposição, conforme a autoridade quiser? Eles vão largar o emprego deles para estar à disposição, para cumprir 2 horas diárias, conforme a autoridade convocar? Servidores que ganham R$ 1.600 por mês, que são obrigados a trabalhar no turno oposto para manter as suas famílias? Isso é justo? Não é justo, né? A gente tem que analisar tudo isso, porque é um salário de fome o que esses servidores da educação ganham. Todas elas são obrigadas a ter o 2º turno para poder se manter. Para alguns vereadores, eu até mostrei de uma servidora que teve que vender a geladeira para pagar uma consulta, porque ela não tinha dinheiro e estava morrendo de dores. Esses são os privilégios que os nossos servidores têm, né? Vender a geladeira da casa para pagar uma consulta médica porque estavam com dores. Então, isso é bem complicado, a gente tem que analisar tudo isso. A doutora Elis falou que a compensação ocorreria de maneira tranquila. Parágrafo único do artigo 10. Havendo recusa do servidor informar acordo de trabalho com a administração, será processo disciplinar. Isso é uma recuperação de maneira tranquila ou isso é coagir? Isso é pressionar um servidor, sem ter mesmo ter escutado eles, porque se tivessem escutado os servidores, nós não estaríamos aqui, nem eu, nem a Rita. Né? Porque os envolvidos nessa calamaçada toda de horas negativas sem precedentes são os servidores, que estavam dispensados por um decreto, por vários, na verdade. Então, se a administração tivesse feito isso, de ouvir os servidores, como ficaria melhor, nós não estaríamos aqui. Nós íamos ser parceiro todo o tempo. O problema é que nem os sindicatos foram chamados para vir debater esse projeto. Nós sentaríamos, uníamos forças para fazer um projeto que ficasse bom para todos. Mas não foi o que aconteceu. Né? A doutora Elis falou, alguém falou ali que o sindicato orientou a não pagar. No momento, não, porque não havia acordo, não havia maneira de negociar. Os servidores foram chamados para conversar? Não foram. Eles foram intimados. Então, eu acredito assim, diálogo, diálogo e diálogo. Senhores, para a gente poder dar efetividade à nossa discussão, vamos utilizar a limitação de 2 minutos de tempo, tanto para a pergunta quanto para a resposta. Tá? Se alguém quiser, na resposta, compartilhar os seus 2 minutos com algum colega, aí tudo bem, mas aí a gente tem aí 4 minutos, eu acho que é o suficiente para nós respondermos as questões.
senão a gente acaba não conseguindo evoluir de forma eficiente, né? Então, aos vereadores, quem quiser fazer uso da palavra para fazer uma pergunta, vereador Lorival. 2 minutos, vereador. Quando é que começa a contar? Tá bom, então. Bom dia, Elis, Alessandra. Do sindicato, eu não sei. Mas conhece. Patrícia. Patrícia e Rita, isso. Desculpe, tá? Já não tem tanta convivência. Em primeiro lugar, a gente está reunido aqui para buscar uma alternativa, né? Alternativa, agressões, sindicato, patrão, convivi há 30 anos com isso. Não é bom. E eu vou me ater na legalidade. O decreto, no artigo 10º, 11.491, onde diz que os funcionários serão dispensados, que já foi citado, e ficarão à disposição do prefeito do município, da administração. Eu considero como sobreaviso. Ok? Decreto estadual. Desculpa. Tá? Não, decreto municipal, 11.491, artigo 10. Deu uma pergunta, né? Sabe que várias empresas usaram também esse processo de dispensação dos seus funcionários, onde usaram a lei federal, onde tinha contrapartida do governo federal. Por que o município não usou esse sistema dentro do próprio regime estatutário? Poderia? Elias, por que esse assunto não foi negociado antes com a Câmara, com o sindicato também? Eu acho que esse assunto veio tarde demais para nós. Depois do fato sucedido, veio um projeto para a Câmara de Vereadores, para os vereadores resolverem. Fica difícil. Outro fator que me preocupa, que fui procurado, as pessoas que vão se aposentar têm que confessar uma dívida. O senhor disse que era de R$18 mil. Também uma coisa que mexe com o psicológico das pessoas também. Não deveria ser assim, do meu ponto de vista. E, claro, eu acho que o projeto como está hoje, eu sou contra, né? Já disse isso aqui, vou repetir. Eu acho que a administração, e tem tempo para isso, e o próprio sindicato tem que sentar, sem agressões, buscar o bem comum do servidor. Isso não é queda de braço, não é disputa política entre administração e sindicato, e sim buscar o bem para o servidor e que o vereador possa votar. Eu quero votar com tranquilidade esse projeto. Eu acho que dá para modificar, dá para buscar uma alternativa que seja tão bom para o município e tão bom para o servidor. Obrigado, vereador Lorival. Tá? Nesse sentido aqui, ok? Gostaria que conversasse, buscasse, e a gente aqui tem a possibilidade, para os próprios vereadores, com emendas, em atender às necessidades dos servidores e tanto a administração municipal também. Obrigado. Obrigado, vereador. Querem começar agora? Vou intercalando. Pode ser, pode ser. Ou a pergunta... A minha pergunta foi propriamente para o direcionada. Bom, então vai ter espaço para... Eu sugiro o seguinte, se daqui a pouco mais alguém questiona, já pode responder numa só depois. Pois não. Se o senhor passar para a doutora Elis, depois o senhor devolve, que eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu achei que ia abrir espaço para ambos e ir intercalando para que fique justo. Tá. Né? Mesmo que a pergunta, daqui a pouco é de assado, porque já está vendo manifestação, que mesmo que a pergunta é para a Elis, elas gostariam também de se manifestar. Se fosse para agilizar, a pergunta tinha que ser direta para o sindicato ou para a administração. Mas agora... tudo bem, para mim tudo bem. Como está havendo o pedido de também falar sobre o assunto, fica mais justo dessa forma, né? Então, vamos intercalando para que também não tenha crítica com relação a de que um recebeu a palavra antes do outro, enfim. Então, na ordem, então, começam agora vocês. Pois não, com a palavra. Em relação ao que o vereador Lorival falou da MP 927, é exatamente esse entendimento que a gente tem. Essa MP, na verdade, ela foi revogada em julho do ano passado. Então, assim, não foi feito toda essa negociação que está nessa PL 010 dentro do período da MP. Né? Tem muita coisa que está sendo colocada agora que deveria ter sido colocado lá na frente. Na verdade, como sempre se fala, né, atos pretéritos, que é durante o momento, ou antes, né?
Então, essa questão de ter negociado se existe banco de horas, se não ia, estava em decreto, mas não foi chamado os servidores individualmente para formar esse acordo, né? A própria MP deixava bem claro que era um acordo individual entre o trabalhador e o seu gestor. Não é voltado para o servidor público, mas as linhas da MP estão sendo já usadas agora dentro dessa PLC. Então, assim, se sabia de como trabalhar e não foi feito, né? E agora, que nem o vereador fala, agora buscar uma situação, depois que se viveu tudo isso, buscar lá atrás, no passado, algo que deveria ter sido feito e não foi, né? Então, isso tudo tem que ser bem avaliado. Só para responder a última pergunta do Jones, a respeito da cobrança, e o vereador Lorival também comentou sobre isso, chegou ao nosso conhecimento que sim, que colegas que estão se exonerando em virtude de assumirem trabalho em outros locais, estão precisando pagar em valor esse banco de horas. Inclusive, chegou, e daí a secretária vai poder falar melhor do que eu, porque eu não tenho confirmação disso, que a família da colega que faleceu de Covid também foi cobrada dessas horas que ela havia em débito. Com relação à postura colaborativa, vereador, quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Professores, ainda em janeiro, eu me coloquei à disposição para construir com a administração municipal, e construir muitas vezes é divergir. E ok, saindo dessa reunião aqui, em que a gente está debatendo, discutindo essa nossa discordância com relação à forma como está sendo cobrada esse banco de horas, nós vamos continuar colaborando com a administração. Essa é a nossa postura. Nós temos compromisso e queremos a mesma coisa, que é uma sociedade melhor, no nosso caso, uma educação melhor. Nos colocamos, há um mês atrás, à disposição da nova secretária de Educação, conversamos com ela, nos colocamos à disposição para colaborar com a categoria, com as ações que ela vem fazendo. A gente precisa, nas escolas, de tranquilidade para trabalhar. Nós não estamos tendo, nós temos muito trabalho nas escolas para ser realizado, muita aprendizagem para recuperar, muito vínculo para recuperar. Esse tipo de discussão não contribui com isso. Nós queremos direcionar os nossos olhares e deixar os nossos professores tranquilos para fazer isso nesse momento, que é o que importa. Obrigada. Posso falar? Elis, 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, Rita, nós não trabalhamos em turno único, né? Sexta-feira, redução de horário de atendimento da prefeitura para atender a carga horária de servidores. Nós tratamos todos os servidores com igualdade, justamente por isso veio esse projeto de lei. E quem está nos procurando indignados são os servidores que trabalharam e aqueles que já recuperaram. Então, esse clima de disputas, com certeza, não é a administração que está criando. Tá? Vereador Lorival, por fim, Patrícia, tu como jurista é uma bela monitora, continue como monitora, porque quando tu tenta entrar na seara jurídica, meu Deus, tá? Sim, vamos manter o respeito, até por isso eu não vou usar as palavras que ela falou. Quanto aos servidores da saúde, nós não podemos estabelecer nenhuma gratificação, porque está vigente a Lei Complementar 173 do Governo Federal, que tratou do auxílio aos municípios e demais entes públicos. Então, está proibido. Simplesmente não foi falta de interesse ou disposição. Com certeza teríamos estabelecido, porque esses servidores merecem. Vereador Lorival, não é tarde para enviar o PL, inclusive já deveria ter sido enviado 2 meses atrás, a pedido dos sindicatos na reunião do gabinete, que nós falamos do banco, foi solicitado que não enviássemos 2 meses atrás e esperamos para enviar. Tá? Como nós estamos em plena pandemia, isso pode ser estabelecido a qualquer momento. A MP 927 não se aplica aos entes públicos e, como eu referi, no regime estatutário, quem dita as regras da prestação do serviço público é o chefe do Poder Executivo. Tá? E é diferente o sistema, né, vereador Lorival? Lá no regime seletista, e agora está vigente o programa BEM do governo federal, em que ele admite redução de carga horária de jornada de trabalho, o empregador deixa de pagar. O empregado deixa de trabalhar um período e o empregador deixa de pagar a parcela respectiva com o auxílio do governo federal. Aqui no ente público, nós entendemos que nós não podemos deixar de pagar a remuneração, embora nós tenhamos um caso lá no Paraná que o prefeito simplesmente cortou o salário dos servidores. Em resumo, é isso. Okay. Quer complementar, Alessandra? Eu estou emendando os tempos, tá? Então, teria mais 1 minuto e pouco. Não? Ok. O vereador Heitor pediu a palavra, depois o vereador Valdo. Bom dia, Patrícia, bom dia, Rita,
Alessandra, Elis, eu não quero defender nem A nem B, eu acho que o mais importante realmente é o diálogo, né? Talvez faltou um pouco antes de trazer esse projeto, eu acho que deveria ter sido debatido já antes, talvez até foi, não quero julgar aí, porque nós vivemos realmente um momento diferente, inclusive aqui no próprio projeto diz, vale destacar que a situação vivenciada está sendo complexa e inédita, então na realidade ninguém sabe ao certo o que deveria ser feito nem o que fazer ainda. Eu me preocupo apenas com alguns aspectos jurídicos e legais, trabalhistas, tá? Por quê? Eu vejo, por exemplo, lá no artigo 7º, eu já trabalhei também na área de RH por muitos anos, só que faz alguns 10 anos que estou afastado. Na minha época, por exemplo, não se podia descontar do servidor, digamos, do empregado, de um funcionário de uma empresa, além dos créditos que ele tinha a receber numa rescisão. Por exemplo, o artigo 7º fala que, no momento de uma rescisão, se o servidor ficar em débito, ele ficará em dívida ativa com o município. Eu tenho dúvidas quanto ao aspecto legal disso, porque, na minha época, o limite dos descontos eram os haveres do funcionário. Tá? Aqui nós temos um problema, o prefeito tem a sua responsabilidade legal perante o Tribunal de Contas, né? Então, por um lado o executivo, por outro lado o sindicato querendo defender os interesses também dos seus servidores. Mas o melhor é o diálogo. Só que eu tenho preocupações que vai abrir muita brecha para futuras questões trabalhistas. Uma outra dúvida que eu tenho é essa questão de horário oposto do servidor que tenha um compromisso, que ele tenha um contrato com o município, por exemplo, de meio turno. Então, ele não terá, talvez, a oportunidade de devolver essas horas. Eu, no meu modesto entendimento, eu entenderia que deveria se aguardar uma regulamentação federal, estadual, até comparar com outros municípios, que nós não soubemos ainda o que fazer. É um momento totalmente atípico, então eu tenho dúvidas dos dois lados. Eu hoje não teria condição de votar esse projeto. Obrigado, vereador Heitor. Iniciamos agora aqui. Bom, vereador Heitor, como eu referi, no regime estatutário, as regras são disciplinadas pelo Poder Executivo, então não se preocupe ali com a disposição do artigo 7º, né? Nós já referimos inúmeras vezes que a recuperação vai se dar conforme a disposição do servidor, que pode ser, inclusive, com cursos pagos pela administração municipal. Tá? A Patrícia citou vários municípios que os servidores estão recuperando, então, vejam, inclusive tem Santa Cruzeiro, não? Santa Clara, não existe o cargo de monitor, eles têm outro cargo lá, mas estão recuperando, tá? Mas, de qualquer forma, como eu já referi, cada chefe de executivo verifica qual é o seu interesse, se ele quer que o servidor recupere, se quer que não recupere. O importante, o mais tranquilo para nós é que nós estamos atentos à legalidade, nós nos preocupamos sobremaneira com o tempo ficto, e isso aqui é tempo ficto, consta no assento funcional do servidor que ele não trabalhou, e certamente, quando ele for se aposentar, a aposentadoria dele vai para o TCE, e o TCE não vai homologar, porque tempo ficto é inconstitucional. Então, pode ser que o servidor se aposente daqui a anos, e, por ocasião da homologação, o TCE determine que ele volte a trabalhar para completar o tempo que faltou. É olhando essas situações que nós entendemos que não podemos simplesmente abonar. Agora, para evitar mais complicações, eu acredito que o sindicato deve ter elaborado, então, propostas para a gente começar a recuperar, né? Queremos ouvir propostas viáveis que contemplem interesses de todos. Quer fazer uso da palavra? Não? Então, desculpa, 20 segundos, eu inclusive tinha marcado essa questão do tempo ficto ali, é uma questão muito importante a ser considerada, eu até queria questionar isso, mas você já respondeu, obrigado. Também havia anotado essa pergunta, vereador, está respondida, então. Por favor, Patrícia ou Rita. Posso começar aqui? Secretária, eu me refiro às 14 horas de sexta, quando a prefeitura fecha as portas. Não é turno único, Rita. Não, tudo bem, mas as portas estão fechadas. Se eu for lá 14h01, eu não consigo atendimento. E ok, de novo, ok, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que não há essa igualdade total, porque não é possível pela natureza das funções e está tudo bem.
né? Tratamento igualitário com relação aos servidores. Chega até mim, com frequência, por exemplo, senhores, já que está cobrando, de novo, horas, um banco de horas negativo de professores que trabalharam muito mais do que as suas horas ao longo da pandemia. E aí eu gostaria de pedir para algum dos vereadores que estão aqui, por gentileza, peçam o ponto da antiga presidente do Sindicato dos Professores do município. Se o tratamento é igualitário, eu gostaria de saber se essa senhora cumpriu o seu ponto e se não deve horas também, desde que saiu da presidência do sindicato. Da minha parte, era só isso. Em primeiro lugar, assim, essa questão de que a PL era para ter vindo há 2 meses atrás, que os sindicatos barraram, eu nem sabia que a PL estava elaborada, por isso que eu estou aqui. Tá? A questão de cortar salários e não permitir, não é permitido pela Constituição, tá? Então, se lá no estado do Paraná o prefeito cortou, ele vai ter que responder sobre isso. A questão de descontar desses servidores que estão exonerados, na Constituição Federal, isso não é previsto, tá? Se fala na questão de... deixa eu só ver aqui. Compensação de horas negativas com desconto em salário ou com rescisão de empregados não está previsto na Constituição Federal. Então, se vocês querem pesquisar sobre isso, ok. E, principalmente, assim, né, a questão de que nós fomos até a administração, né, Rita, enquanto sindicatos formaram alguns acordos e esses acordos não foram cumpridos. Então, essa está sendo a dificuldade. Desde o começo, eu sempre entendi que a gente, enquanto sindicato, a gente tem que cobrar os direitos e os deveres dos servidores. A doutora Eli sabe disso, porque eu sempre pautei isso. Tem direitos, sim, mas eles andam com os deveres. Os servidores têm que cumprir os direitos deles, mas eles têm os deveres. Tanto um fato que aconteceu na Secretaria da Agricultura, onde eu procurei a doutora Elis, onde os servidores queriam um ambiente salubre, mas eles não estavam cumprindo com os protocolos. Eu fui negociar com eles essa questão, porque eles não poderiam exigir da administração ambiente salubre se eles não cumpriam com a parte deles. Eu entendo, eles queriam um direito, mas eles tinham um dever a cumprir. E eu conversei sobre isso com a doutora. Então, essa parceria sempre houve. A questão está sendo realmente essa PLC, porque não houve diálogo. Obrigado. Vereador Vavá. Bom dia a todos os convidados. Bom, a gente, enquanto vereador, lamenta chegarmos onde chegamos. Estamos discutindo aqui na Câmara de Vereadores um projeto que, de certa forma, impõe, e o que eu acho que prevalece, do que os colegas já falaram, a falta de diálogo. Infelizmente, não houve conversa, infelizmente, ele não teve uma conversa para poder chegar no denominador comum. Nas últimas semanas, fomos cobrados muito pelos servidores. E uma das cobranças que veio muito a nós é a questão de que eles cobraram muito da administração, inclusive da senhora Elis, um posicionamento e uma solução, porque eles teriam essa preocupação. Então, essa preocupação não é de hoje, essa preocupação já vem de muito tempo. Então, inclusive, até eu botei no telão ali, eu ia perguntar para a senhora por que isso não foi tomado, essas providências antes. Eu até gostaria muito de questionar a dona Vera, que era a antiga secretária, o porquê que não foi feito treinamento, por que não foi feito cursos preparatórios para essas servidoras monitoras, porque muitas vezes essas monitoras só são tidas quando tem a necessidade. Quando não tem um professor na sala de aula, na creche, a monitora ela tem que cuidar de toda a sala. Eu, semana passada, fui numa creche que a diretora estava na cozinha cozinhando, porque não tinha cozinheira. Então, é lamentável nós chegarmos no ponto que nós chegamos, nós devíamos estar construindo a educação. Eu falo da educação infantil, nós estamos desconstruindo. Nós estamos aqui, parece que uma briga de facão, um do lado do outro, de 2 lados da trincheira. É difícil para nós lidarmos com isso. Entende? Inclusive, as monitoras, eu até botei no telão para que as monitoras nos questionaram, que procuraram a administração e não teve esse respaldo, não teve esse retorno. E eu fico muito triste, quanto vereador, em ver que a gente não está evoluindo, nós vamos regredir. Quando a senhora usa a expressão que vai tirar os 15 minutos do servidor, é lamentável, o ponto de vista meu. Eu respeito de cada um, a senhora é funcionária, eu também sou. Porque a gente gostaria muito a merenda pedagógica, enfim, todas as situações que vêm beneficiar o nosso crescimento, nossa educação. Agora, infelizmente, com a falta de diálogo, nesse PL 10 aqui, do jeito que ele está aqui, eu até faço como sugestivo ao líder de governo que faça a retirada desse PL, que sente as partes, conversem, para que a gente chegue, que seja um município exemplo no Vale do Taquari.
Porque eu não vi nenhum município no Vale do Taquari brigando como nós estamos brigando para impor o que aconteceu com a pandemia, que foi uma coisa adversa à nossa realidade. Ok, obrigado, vereador Jones. Começamos antes por aqui, agora aqui. Isso? Pois, com 2 minutos para cada uma ou compartilhados, como desejarem para a resposta. Em relação aos 15 minutos, né, que está dentro do PLC também, que tanto se fala, mas fala quem não está no dia a dia, tá? Por que ele está lá dentro do nosso estatuto e estão com a ideia de retirar? E depois dizem que é tranquilo, que tem igualdade. Quem trabalha 6 horas numa escola de educação infantil sabe que são 6 horas labutadas. Você tem 20, 25 crianças para tomar conta sozinho. O que acontece? Quando foi excluído o projeto de alimentação, que até alguém dos vereadores, acho que foi o Lorival, eu não lembro quem que comentou da exclusão do projeto, esses professores, esses monitores, todo esse pessoal foi proibido de comer a merenda da escola, porque nós tínhamos uma contrapartida e nós nos alimentávamos, porque comer com crianças é pedagógico. E quem não sabe disso tem que buscar informação. Elas foram proibidas de fazer isso, porque a criança estaria lá comendo um pão com chimia, que o município está oferecendo, e a prof ia ter levado um bolo de casa. Então, para não poder existir esse atrito de a criança ver a prof comendo um bolo, elas não comem no refeitório. Esses 15 minutos são usados para cada prof ir fazer o seu lanche. Né? Quem trabalha sozinho sabe que quando tu precisa ir no banheiro e tu abre a porta do lado e a prof está na pracinha, tu abre a porta do outro lado, a prof está na biblioteca, tu abre a porta do outro lado, a outra prof está lá fora e tu está sozinha dentro da escola e tu não tem que chamar para você ir no banheiro, você fica assim 6 horas sem ir no banheiro. É só quem vive a realidade que sabe. Falar coisas por fora sem viver a realidade é uma coisa, viver a realidade é outra. Então, outra coisa que não pode é como é que elas vão deixar de ter os 15 minutos para compensar, né? Vão retirar do estatuto 15 minutos e a prof não pode mais comer e nem no banheiro? Legal, né? Quer usar os teus 2 minutos, Rita? Está desligado o microfone. Isso. Eu vou usar bem menos. Não, eu quero colocar aqui, vereador Vavá, que nós estamos dispostos a contribuir, nós queremos conversar e construir uma forma de compensar essas horas. Lá em dezembro eu estive na Secretaria de Administração, eu nem havia tomado posse ainda, e eu já tinha mencionado, olha, eu trabalho também na Univates, no Departamento de Educação à Distância. A Univates tem condições de prover curso para todos os servidores, não apenas para os servidores da educação, para de todas as áreas. Então, nós estamos dispostos a conversar. Realmente, faltou diálogo no caso da SPLC, mas nós estamos abertos para isso. Obrigado, vereadora. Desculpe. Primeiro a palavra para a Elis, para responder, depois a gente passa. Vereador Vavá, você quer falar? Pode falar. Só quero fazer desculpa aqui usar o espaço da Elis, fazer um comentário aqui com relação ao intervalo de 15 minutos. Nós tivemos recebemos protocolos lá no RH, onde cerca de 14 monitoras solicitaram, vieram com um formulário próprio, provavelmente veio do sindicato, solicitando que elas fizessem um intervalo de 15 minutos. Nós despachamos o expediente, informamos que sim, que era para a escola propiciar que essas monitoras fizessem o intervalo. Pois, quando a administração informou que iria realizar o pagamento de hora extra para essas monitoras, elas fizeram um novo protocolo. Eu tenho o protocolo aqui, ó. Mesmo formulário, provavelmente vindo do sindicato, solicitando pagamento de hora extra. Então, cadê a coerência? Elas querem gozar o intervalo de 15 minutos, mas quando tem o pagamento de hora extra, elas não querem mais gozar, elas querem pagamento de hora extra? Por que elas não podem usar esses 15 minutos para recuperar o banco devedor delas? Vereador Vavá, em certa ocasião, se não me engano, esse ano, até tem expediente aqui, eu estive reunida porque eu chamei algumas recreacionistas, no mês de março, eu tenho tudo registrado aqui, eu tomei a liberdade de pedir para uma recreacionista que eu conheço trazer representantes dos projetos para que a gente pudesse conversar. Naquela ocasião, eu deixei para elas bem claro que elas não precisavam se preocupar, que a gente estudaria alternativas para ela recuperar. Inclusive, o que a Rita falou é verdade, a ideia do artigo 8º de oferecer capacitações surgiu de uma conversa com a Rita, tanto que nós colocamos aqui no projeto de lei,
Já contratamos com a Univates para fazer a contratação desses cursos, tá? E naquela ocasião que eu chamei as recreacionistas, as agentes socioeducativos para conversar, apareceu a Patrícia, que não havia sido convidada, e eu realmente não deixei participar da reunião, porque não foi convidada. E naquela reunião, eu falei para as agentes que elas ficassem tranquilas, que isso aqui que a gente encaminharia o projeto de lei, não tinha prazo ainda, porque estamos em plena pandemia. Tá? Nada impede que daqui um pouco essa variante Delta nos cause um novo problema e a gente tenha que paralisar tudo. Então, estamos em plena pandemia. Entendo que é um momento oportuno, sim, de discutir. E estamos abertos aqui para ouvir alternativas. Até agora, tirando a alternativa da Rita de oferecer capacitações, não ouvi nenhuma. Nenhuma. E a única que chegou para nós foi colocada aqui no projeto de lei. Então, estamos abertos para ouvir alternativas. Ok, vereadora Paula. Bom dia a todos. Rita, deixa eu só falar o nome aqui, Patrícia, Elis, Alessandra. Na verdade, assim, eu acho que ele é um projeto que ele tem aí uma discussão bem grande que está acontecendo, e assim, existem algumas coisas que eu, Paula, penso, a gente daqui para frente quer resolver, né? Se a gente quer resolver, a gente tem que começar a achar caminhos. A nossa conversa aqui, desculpem, né? Ela está muito nessa seara, não fez, então tá. Vamos, a partir de agora, tentar achar essa melhor solução. E aí a Alice comenta, e vocês também, né? Nós estamos falando de um mundo de 2.200 funcionários, né? Servidores públicos, né? Então, não é a maior empresa da cidade de Lajeado, da região, são 2.200 funcionários, são 2.200 servidores. Durante a pandemia, eu passei por uma situação que eu não pude trabalhar. E, infelizmente, eu não pude receber. Né? Eu tive esse momento. E, ao conversar com alguns servidores, tá? E aí eu sei que nós estamos falando de um mundo de 2.200 pessoas. Eu costumo dizer que cada um tem o seu mundo, tem o seu universo. E, às vezes, se esquece de olhar para o lado. E aí, o que eu quero trazer muito é isso, assim, a gente tem que achar um equilíbrio. Eu sou contrário ao abono total das horas, porque eu não acho justo, porque as pessoas trabalharam. Quem pôde trabalhar, trabalhou. E mesmo os professores que não podiam estar dentro de sala também trabalharam. Então, nós estamos falando de professores ter 10 horas, então significa que eles trabalharam. Então, eu acredito que a gente tem que buscar um equilíbrio nessa questão. E aí, eu faço uma pergunta, e aí mais para o lado de cá, que está do lado dos servidores, enfim, dos profissionais, que é assim, quais são as melhores soluções, não pensando em abono 100%? Ok, foi falado em treinamento, mas aí nós não podemos falar também 200 horas de treinamento. Minha maior sentimento é que quem mais perdeu foram as crianças, que não tiveram a sala de aula e não tiveram os professores e as monitoras. Então, assim, se puderem, nessa questão de construção que a gente tanto está falando aqui, quais são as sugestões para a gente construir e melhorar aí o nosso PL, que tanto vai ser discutido, com certeza, aí nessa semana e semana que vem, enfim. Para mantermos, então, nossa metodologia aqui, vou passar a primeira palavra à secretaria. Sei que a pergunta foi direcionada para elas, né, mas vamos manter a ordem aqui para ficar justo. Só assim, por uma questão, tu falou antes do tempo ficto, eu não sei se as pessoas sabem o que é, só se puder, né, porque às vezes Sim, são palavras jurídicas. Paula, excelentes as tuas ponderações, né? Eu acho que nós temos aqui buscar alternativas. Proponho que os sindicatos façam uma lista com alternativas e nos submetam. Podemos alterar o projeto de lei. Sempre disse isso muito claramente. Estamos abertos para conversar, venham alternativas viáveis, observando a legalidade, observando a igualdade entre os servidores. Paulo, além do tempo ficto, o tempo ficto é aquela situação em que há pagamento de contribuição previdenciária, mas não há trabalho.
Tá? Isso está estabelecido lá na Constituição, que é ilegal e não pode ser computado para fins de aposentadoria. Então, nosso maior receio é que esse servidor que não trabalhou, mas contribuiu, não tenha sua aposentadoria homologada no TCE, isso pode ser daqui a 5, 10, 15 anos. Aí tu imagina o caos de um servidor que não tenha a aposentadoria homologada ter que voltar ao trabalho para cumprir o tempo que não trabalhou. Além disso, tem toda a questão do estágio probatório, né, que não tem também como avaliar um servidor em estágio probatório, um servidor que não trabalhou. Então, são várias questões legais que nós temos que ponderar. Há o entendimento do que o TCE vai considerar daqui a um pouco, né, quanto ao pagamento sem a contraprestação. Então, não é simplesmente, eu quero que trabalhe. Não, nós estamos atentos à legalidade para que nenhum servidor venha a ter problema no futuro. Recentemente, nós tivemos o caso daqueles 5 servidores que o tribunal não homologou a transposição. Por quê? Porque anos atrás foi feito concurso, alguns foram nomeados sem existir a vaga, outros não foi pego a desistência. Para evitar esse tipo de problema é que nós trabalhamos incansavelmente, para que não haja problema com o servidor. Então, é visando isso. E como tu bem ponderou, acho que é o momento de apresentação de propostas, né? Então, estamos no aguardo. Obrigado. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta, doutora Elisa. Assim como a senhora chamou, porque a mim chegou que as meninas pediram a reunião, as agentes socioeducativas, a senhora chamou as monitoras para conversar? Segunda coisa, em relação aos 15 minutos que a Alessandra afirma, né, houve uma situação onde eu questionei a administração que estava chegando nas escolas que elas estavam sendo proibidas de fazer os 15 minutos, e a administração falou que não estava sabendo de nada, que isso não ia ocorrer, enfim. 2 dias depois, chega nas escolas que elas estavam proibidas de fazer os 15 minutos, que elas tinham que devolver para o banco de horas. Num dia, a gente fez uma coisa, um acordo, 2 dias depois, aconteceu outra coisa. E elas se negaram a abrir mão, né? Elas queriam exercer o direito dela dos 15 minutos. Essa foi a situação, o impasse que deu em todas essas, que foi relatado pela Alessandra. E terceiro, sim, Paulo, eu concordo contigo, tá? Em nenhum momento a gente quis criar um impasse. Na verdade, foi só a falta de diálogo, né? Quando se falou que se faria um projeto de lei para legalizar toda essa situação, a primeira coisa que foi nos falado assim, quando nós sentarmos para elaborar esse projeto, a gente vai chamar vocês para conversar, ok? Ok. Aconteceu? Não. Né? Então, assim, eu acho que se tivesse acontecido isso, não teria chegado ao ponto que chegou. E o que tem que se entender, a administração defende o ponto de vista deles. O sindicato, sim, vai defender dos servidores. Não tem um meio de dizer assim, não, os sindicatos não podem defender os servidores. Não, os sindicatos existem para isso, para defender o lado dos servidores. Sim, a gente tem que chegar num equilíbrio, concordo plenamente, né? Mas não com o que foi jogado dentro dessa PLC. Eu acho que precisa ser conversado, é desde o que a gente fala do começo. Diálogo, faltou diálogo. Obrigado. Vereador Fornari, com a palavra. Perdão, desculpe. 2 minutos, por favor. No que se refere lá às 15 monitoras que pediram para gozar dos 15 minutos e depois pediram para receber, num universo de 400, isso não é muito representativo, ficar trazendo exceções o tempo todo para colocar como regra, eu considero, me desculpe, uma desonestidade intelectual. Vereadora Paula, a senhora comentou que precisou ficar sem trabalhar, a senhora ficou sem receber, provavelmente na iniciativa privada. Como vereadora, a senhora recebeu e provavelmente trabalhou muito menos por conta da pandemia, o ritmo de trabalho diminuiu, ao menos presencialmente. Eu conversei com alguns vereadores e me disseram que presencialmente muito menos, mas ok, então como servidores houveram casos e casos e ninguém teve desconto de salário. E que bom, porque a gente considera que os senhores fazem um serviço para a comunidade, são eleitos legitimamente, representam a comunidade, tem que sim receber seus salários em dia, um bom salário para bem representar a sociedade do município. E esse tipo de coisa que fica saindo na mídia, isso eu queria colocar,
fica saindo na mídia, por exemplo, que tem horas, mas não sai por quê. E aí, em outro momento, sai que não trabalhou. No ano passado, a todo momento, não está tendo aula, não está tendo trabalho, a sociedade elegeu agora professor como o inimigo número 1. Isso não constrói, gente. Eu vou voltar a bater nessa tecla. Não é disso que a gente precisa agora. A gente precisa ouvir as pessoas, trazer os dois lados para serem discutidos e tentar desfazer esses mal-entendidos, porque a gente não vai sair de onde a gente está, do conflito que a gente está, dessa forma. Obrigado. Vereador Fornari. Bom dia a todos. Eu sou funcionário da Prefeitura, eu cumpri toda a minha carga horária no meu período normal, sem abrir exceções, mas não estou aqui questionando por que eu fiz, outro teria que fazer. Não é essa a posição. Esse projeto não está pronto para ser votado, precisa muito de discussões, né? E essa casa está propondo isto, mas não é da forma em que está sendo proposto. Nós estamos indo para trás, em acusações, em por que não fez assim, por que não fez assado. Eu acho que nós precisamos, para nós termos a tranquilidade de votar, e votar correto, atendendo uma exigência do Executivo e atendendo o direito do funcionário, nós precisamos dialogar. E assim nós não estamos dialogando, com acusações, porque a Câmara trabalha assim, porque outro setor trabalha assado, nós temos outra presidente de trabalha diferente, então não é assim que nós vamos discutir. Eu acho que nós precisamos discutir o projeto. E o projeto discute alternativas a serem recuperadas, a forma de se recuperar essas horas que não foram prestadas. Então, eu acho, não, certamente precisamos de uma rodada de conversa muito forte, se necessário, mas com respeito. Não é com exemplos de como está sendo feito, por que está sendo feito assim, por que está sendo feito assado, com alternativas de como recuperar. Porque nós temos duas situações. Ou nós votamos com uma condição de recuperar, ou nós votamos contrário à condição de recuperar e nós vamos ter a posição do Executivo, que já colocou, de lançar a dívida ativa. E aí o funcionário, que é meu colega, não vai ter alternativa nenhuma. É cobrança sem a possibilidade de recuperação. Então, eu acho que precisamos, sim, dialogar, mas não pensando no que passou, pensando numa alternativa para frente, porque senão nós vamos ficar aqui, por que não foi feito assim, por que a administração não fez assado, por que o sindicato fez assim, e nós não vamos chegar a lugar nenhum e essa casa vai votar. Então, por isso que eu estou colocando a necessidade de dialogar, a necessidade de trazer alternativas para esta forma de recuperação e aí chegarmos a um denominador que nós possamos aqui votar com tranquilidade, né, presidente? Obrigado. Obrigado, vereador Fornari. Acho que não tem pergunta, né, vereador Fornari? Então, eu vou passar a palavra diretamente para o Márcio, só uma colocação, no sentido de algo que também já foi discutido. Então, vereador Márcio, com a palavra. Bom dia, Patrícia. Esse tema ele não vai ser resolvido da forma como a gente abordou ele aqui hoje. Então, a minha sugestão, né, e aí muito humilde assim, se criou uma situação ruim entre os servidores e a administração municipal, né, com relação a esse projeto. Para dar andamento, e aí como uma forma de resolver essa questão. Esse projeto ele se mantém em mesa e a minha sugestão é que se faça uma mediação. Nós temos dentro da administração municipal a Tânia, né? Nós temos o promotor, o Diefenbach, que podem fazer esse meio de campo. Se nós colocarmos hoje o sindicato e o executivo, considerando o que a gente viu aqui nos diálogos, a gente não vai ter uma resolução tranquila, né? Então, a minha sugestão é que se utilize desse método da mediação, que já é um método que está testado e que tem funcionado muito bem na resolução de conflitos. Nós temos dentro da administração municipal
a Tânia Flores Rodrigues, que trabalha muito bem essa questão, e eu tenho certeza absoluta que esse tema ele será resolvido de uma forma mais tranquila do que a gente viu agora. Se a gente manter o projeto como ele está, vai haver uma queda de braço, que não é bom para um, que não é bom para o outro, e muito menos para quem lá na ponta é o que mais vai sofrer com isso. Então, a minha sugestão é essa. E aí tem que haver uma concordância ou não de todos, que se segure o projeto em mesa e que se faça uma mediação, né? Porque existe um conflito, e os conflitos eles se resolvem no diálogo, mas eu acho que nessa situação precisa ter um terceiro elemento, né, para poder fazer isso. Vereador Márcio sugere, então, um círculo de paz entre a administração e o sindicato, ok? Não é um círculo de paz. A mediação ela está dentro desse contexto todo do círculo. Vamos objetivar. Posso passar a palavra para o vereador Marquinho ou o Márcio? Tá, ok. Então, o vereador Marquinho com a palavra. Presidente, eu só ia fazer uma pergunta. Quando os professores forem notificados para voltar para o trabalho, os servidores também foram notificados ou como é que foi? Ou depois, primeiro os professores, depois, lá na frente, os servidores? Só vamos... Acho que vocês comentaram na última? Vou manter a metodologia lá. Então, por favor, se você tem alguma informação sobre a pergunta... Tem mais uma? Que eu já faça vou as duas, então, Marquinhos, daí a gente... responde a pergunta. E já de antemão, se pudesse fazer uma audiência pública que envolvesse até a promotoria pública junto disso aí, para nós tentar, junto com o servidor, com todo, para tentar resolver esse problema. Eu concordo com o colega Márcio, porque nós temos que tentar resolver o problema, nós não podemos criar um impasse, entendeu? Que um vai agradar um e vai desagradar o outro. Nós temos que fazer um troço que agrade a ambos os lados. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marquinho. Então, com a palavra. Vereador Marquinhos, obrigado pela pergunta. Os professores foram convocados, sempre que foram convocados foram para a escola, isso aconteceu em setembro do ano passado ainda, nós fomos os primeiros professores a retornar aqui no Vale do Taquari, e os funcionários não, alguns não retornavam, era em regime de escala, porque era um número reduzido de estudantes. As famílias enviavam os estudantes à medida que optavam por enviar, muitos não. Então, os funcionários acabavam fazendo um rodízio, né? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Os senhores, eu estou preocupada com a preocupação dos senhores. A gente está aqui divergindo em ideias, nunca em pessoas. Eu posso sair daqui e ir lá conversar com a maior tranquilidade a partir de agora, porque eu não tenho nada pessoal contra as colegas que estão aqui. A gente está divergindo numa ideia, num PLC, e a divergência fica no campo das ideias, nós temos que ter maturidade para isso. Então, nós seguimos à disposição para dialogar sempre. E deixa eu dar uma olhada aqui. Sugestão, eu tenho. Para os professores, que devem um número menor de horas, eu tenho. Em razão do trabalho remoto demandar muito mais horas de trabalho semanais, que se abone uma parte dessas horas em débito e que a outra se compense com formação. No caso dos professores, essa é a minha sugestão, a sugestão do Sindicato dos Professores do município. Primeiro, Adriano, por favor, o pessoal da administração. Perdão. Desculpe. Em relação ao que o vereador Fornari falou que ele é servidor público, e daí eu lhe faço uma pergunta, vereador. Se o senhor tivesse sido esse servidor que ficou dispensado através de decreto, sem direito a ir para o seu espaço de trabalho, e o senhor gerasse em torno de 800 horas negativas, não sendo sua culpa, e o senhor tendo que recuperar agora porque não foi lhe oferecida uma segunda via, o senhor acha isso justo? Minha senhora, a senhora não entendeu. Não, eu estou falando com o Fornari, Marquinhos. Tá. Eu direcionei essa pergunta para o vereador Fornari. Depois o vereador responde. Posso continuar, vereador? Em relação ao retorno dos servidores, Marquinhos,
Eles não retornaram, tá? Porque se alegava que eles não deveriam estar no espaço de trabalho porque não tinha crianças lá. Mas a gente vê que outras prefeituras, mesmo que não tinha crianças, foi feito trabalho interno, né? Porque o decreto do governador falava que as escolas deveriam estar fechadas. Mas o que fazer com os profissionais, cada município poderia escolher o que fazer, né? Então, se quisesse fazer treinamentos internos, eu sempre cito o caso para o vereador Vavá, que a rede municipal de Lajeado, ela não é preparada para atender crianças com necessidades especiais, né? A gente tem muita falha nisso. Não se existe preparo nenhum, não se houve capacitação nenhuma. Então, se eu poderia ter se aproveitado esse tempo para fazer essas capacitações e não se deixar chegar em 800 horas negativas. Param para pensar nisso, esses servidores que estão devendo tudo isso, porque eles não tiveram uma segunda via, não foi escolha deles. Né? E, por último, assim, é a questão do bombardeio, realmente, porque se joga nas redes sociais uma situação e a sociedade começa a julgar esses servidores sem saber qual foi a real situação deles. Obrigado. Vereador Adriano? Ah, não, perdão, agora estou pulando vocês. Não responderam ainda, né? Então, com a palavra. Desculpa, eu estou com um olho no relógio e um olho no microfone. É que a gente tenta evoluir, mas a Patrícia consegue voltar 10 passos sempre. Repito, era inviável levar servidores para o colégio. Estava com as aulas suspensas, nós tínhamos um decreto limitando o número de pessoas por metro quadrado. Eu sempre tento não levantar os fatos, mas a gente que viveu todo esse pandemônio aí, a gente guarda na cabeça e vou guardar o resto da minha vida. Teve uma situação de uma escola com 5 professores. Tá? Uma escola com ginásio, uma escola com refeitório, uma escola com 200 salas. Cada servidor poderia ter ficado numa sala. Eu fiquei respondendo para o Ministério Público do Trabalho, embora o Ministério Público do Trabalho não tenha competência para nos fiscalizar nesse ponto, eu fiquei respondendo durante 1 ano, porque tinha 5 profissionais numa escola. Vocês imaginem levar todos os monitores de uma escola para o colégio. Então, assim, me desculpe, mas é fugir do que nós vivemos, qualquer consideração diferente, né? E volto a dizer, muito boas palavras do vereador Fornari, vereador Márcio, temos que evoluir. Até agora tivemos uma única proposta, estamos aguardando propostas viáveis, sem que falhem em abono, porque isso nós já falamos que não vamos aceitar. Vereador Adriano, com a palavra. Eu vou responder rapidamente, ao questionamento, então, por favor, colega. Vereador. Rita, minha esposa é professora. E ela faz trabalhos fora do horário de sábados. Isso é proposta. Isso é proposta. Isso é proposta que pode ser adequada a esse projeto. Agora, não trazer nenhuma, e eu trabalhei, acho que tem que trazer alternativas dessas 800 horas. Não trouxeram nenhuma, até agora não ouvimos nenhuma. Precisamos evoluir. E precisamos, sim, fazer uma forma de compensação. Porque, senão, nós vamos ter esses 800 entrando em dívida ativa sem a possibilidade de ter uma compensação. Então, alternativas precisam ser trazidas. A Rita trouxe uma alternativa, é viável, é real, né? Porque eu falo pelo exemplo que eu tenho em casa, e é justificável. Agora, nós não podemos dizer assim, tem 800 horas, nós não vamos fazer, é impossível fazer. Mas tem que trazer alternativas de recuperar. E nós estamos usando o exemplo mais drástico, né, que são 800 horas. Nós temos que ver o geral, nós não podemos discutir caso a caso. Então, eu acho que é isso que o vereador Márcio colocou também. Essa negociação precisa acontecer, mas com propostas. Não adianta porque não foi feito assim, porque não foi feito assado. Obrigado, vereador Fornari. Vereador Adriano, com a palavra. Bom dia a todos. Eu acho que esse problema não deveria ter vindo até aqui no Legislativo. Esse problema deveria ter sido já resolvido antes. Como veio para cá, eu me sinto mais tranquilo agora, depois que houve aqui um comentário de entrar num acordo, de conversar, né? Já traz uma certa tranquilidade, e é aguardar para ver o que vai
que vai se decidir, qual o acordo que vai, né? E cuidar para futuramente não acontecer de novo isso aí. Claro que a pandemia veio, ninguém esperava, né? É uma coisa que veio de repente, mas cuidar para não acontecer isso aí de novo, né? Seria isso aí. Obrigado, vereadora Adriana. Vereadora Ana. Bom dia a todos. Vejo que é um avanço, né, esse encontro aqui hoje, mas eu vi como um grande ringue aqui, né? Um grande distanciamento de comunicação, ataque e defesa. E eu acho isso bem ruim, tanto para o executivo quanto para o sindicato, né? Discutir o que foi e o que não foi. Todos viveram um momento que ninguém sabia como seria no dia seguinte. Talvez não esperavam que ia demorar tanto, né? Sim, talvez o executivo não tomou decisões porque realmente não sabia, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Acho importante esse primeiro passo, mas fico triste, né? Acredito que aqui poderia ter saído algo melhor, mas acredito que, enfim, que possa se chegar, né, a um acordo. Acabou sobrando até para os vereadores também, né? E imagina, a gente realmente não está aqui para discutir quem trabalhou mais ou menos, quais as classes, né? Eu acho que é necessário que os dois lados se desarmem, né? E que se decida o que é melhor, que fique bom para os dois lados. Eu acho que cada problema que chega na mão da gente, a gente age em relação a ele de acordo com como a gente está, né? E, às vezes, a gente está chateado, está magoado, está triste, e não se resolve realmente, não se chega a uma solução objetiva para resolver aquele problema. Às vezes parece que atacar é melhor, né? E lutar é melhor. Lutar no sentido ruim, eu quero dizer, no sentido de não construir. Eu acho que construção se faz com discussão, sim, não se faz com apontamentos, se coloca uma pedra no que foi errado, e daqui para diante vamos fazer a coisa certa. Até porque essa é uma discussão entre executivo e servidores. Quantas vamos ter, né? E como vai ser esse relacionamento? Resolvemos agora e daqui a pouco vai ter outra discussão que também vai ter um enfrentamento assim de difícil comunicação. Eu vi dessa forma aqui. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Vereador Deuli, acho que não tinha pergunta, né? Nas considerações finais aí. Então, vereador Deuli. Senhor presidente Alex, vereadores e vereadoras, Elis e Alessandra, Rita e Patrícia, eu escutei atentamente a cada um e cada uma, e eu queria só lembrar que a grande lição da pandemia mostrou a fragilidade humana, o amor entre as pessoas, a convivência em família, o diálogo, o relacionamento. Nunca na história da humanidade se valorizou tanto o relacionamento entre as pessoas. E aí o meu apelo é justamente, como o Márcio falou, a Paula falou, o Fornário falou e outros falaram, de construirmos no diálogo uma solução conjunta. Nós somos capazes para isto. Precisamos nos desarmar, sentar e conversar, olhando no olho de cada um, e encontrar uma solução. Infelizmente, desse jeito como nós tratamos hoje, cada um vai concordar que não é desta maneira que nós vamos chegar a uma solução. E precisamos de uma solução, porque nós, vereadores, temos a última palavra e temos que decidir. De que jeito vamos decidir? Assim como nós conversamos hoje. Então, o meu apelo é que as partes envolvidas sentem e construam juntos uma solução. Só isto. Parece tão simples. Então, vamos colocar em prática a lição da pandemia. Nós somos tão frágeis, tão finitos. Então, esse é o meu apelo, né? Que chegamos a um diálogo, né, para construirmos juntos uma solução. Muito obrigado. Obrigado, vereador Deuli. Então, todos se manifestaram. Vou passar para os minutos finais
considerações finais, depois encerramos, a gente ainda tem a deliberação do segmento, né? Então, por favor, com a palavra, 2 minutos para cada. Em relação às falas da vereadora Ana, gostei muito, Ana, não estamos aqui para dizer quem trabalhou mais ou menos, né? E isso vale também para os servidores, né? Quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Gostei da fala do seu Deoli, sempre muito coerente. Sentar e construir juntos uma solução. É o que faltou no começo. E sobre as alternativas, o Sindicato dos Professores, ele é um sindicato que atende somente uma categoria. Para se pensar numa solução é mais simples. Mais simples não, mas ela é direcionada a somente uma categoria. O Sindicato dos Professores são várias categorias. São vários servidores que trabalham em diferentes setores da prefeitura. Então, para se buscar alternativas, tem que se ouvir esses servidores. Eles são os envolvidos. Eles precisam dizer como eles querem honrar com esse banco de horas negativas, né? Então, esse é o caminho, a administração ouvir esses servidores. E nós vamos fazer o papel intermediário. O que nós viemos fazer aqui hoje é defender que essa PLC, do jeito que estava, ela não poderia ir à votação. Mas o que seguir daqui para frente é a administração com os servidores. Cada servidor que tem todas essas horas devidas, eles se manifestarem e verem o melhor caminho. E nós vamos estar ali para amparar eles, mas não para decidir nada por eles. Eles foram os prejudicados e eles vão ter que negociar com a administração tudo isso. E o que eu volto a repetir, a única coisa que faltou foi diálogo. Por isso que os senhores tiveram que ouvir tudo isso. Porque a gente não teve outro espaço para colocar as nossas ideias. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Por favor, Rita. Precisa estudar caso a caso, nessa compensação. Dos professores, eu volto a dizer, eu não vou usar a palavra abono, então eu vou dizer que já trabalhamos essas horas que estamos sendo cobradas. Se eu pegar o meu celular, eu estava na sala de aula até dezembro, eu comprovo que eu trabalhei, daqui a pouco a prefeitura está em débito comigo. Não é essa a questão. Nós sabíamos do nosso papel social. Então, não é abono, já trabalhamos uma parte. A outra, em curso, porque precisamos, porque isso é qualificar o serviço público. Divergências, a gente vai continuar tendo, essa não foi a primeira, não será a última, mas é no campo das ideias, senhores, senhoras, fiquem muito tranquilos, nós continuamos com a mesma postura colaborativa aqui e responsável de tentar contribuir com a administração, com a Secretaria de Educação, conforme já viemos dizendo. Vereadora Ana, eu fiz uma colocação pontual sobre os vereadores, só para mostrar, porque realmente a pandemia nos colocou em situações muito desiguais. E tudo bem, estamos alheios a isso, né? Professores, demais servidores, vereadores, fomos colocados em uma situação que a gente não tinha controle. Então, não há crítica nenhuma minha com relação a isso. Concluir agradecendo pelo espaço de discussão, pelo espaço de diálogo. Desculpa se nos excedemos em algum momento, volto a dizer, no campo das ideias, nunca pessoal, e estamos à disposição para continuar dialogando. Obrigado, Rita. A administração, 2 minutos cada uma. Eu gostaria de reiterar, então, que estamos vivendo uma situação de calamidade. Tudo foi novo, tudo é novo e tudo pode mudar a qualquer momento, tá? A maior preocupação da administração é e sempre foi a legalidade, para que justamente nenhum servidor venha a ter problemas futuros. Nós estabelecemos o projeto de lei dessa forma, aberta, possibilitando o pagamento em capacitações pagas pelo Poder Executivo, ou que o servidor dissesse, posso, no meu intervalo que eu estou trabalhando, computar, descontar, ou que ele opte por ficar um pouquinho mais além da sua jornada, de forma ampla, justamente para que o servidor venha até a administração e diga, eu posso fazer 15 minutos, eu posso fazer 20, eu posso fazer 30. E isso já aconteceu com 220 servidores que recuperaram seu banco devedor. Eles procuraram a administração e disseram, eu quero pagar as horas que eu recebi e não trabalhei. E eles disseram,
Eu posso fazer 30 minutos numa semana. Ok, firmamos o acordo individual e é isso que está sendo cumprido. Então, o projeto de lei, da forma que está, ele possibilita isso. A relação jurídica entre servidor e administração se dá assim, por acordo individual. Mas, ok, já que o sindicato não tem nenhuma proposta, nós vamos ouvir, então, 2.219 servidores para ver o que eles entendem, como a gente faz com quem trabalhou, com quem já pagou e com quem tem banco, né, paralelo. Se tiver ainda alguma ideia do sindicato, também a gente pode aceitar por escrito isso, e vamos ponderar. O projeto de lei ele é muito tranquilo, nós temos uma postura de, se não é o melhor projeto, vamos melhorar, não tem problema nenhum. Isso é do jogo, né, vereador Alex? Então, ficamos à disposição. Sandra, quer usar a palavra? Eu saio daqui hoje, vou dizer, decepcionada, porque nós viemos aqui para receber propostas, receber ideias de como a gente poderia mudar esse projeto, e a gente está saindo daqui sem absolutamente nada. Fomos atacadas, e nós não podíamos ficar quietas, tivemos que responder. Não falamos tudo o que deveria ser dito, porque ninguém aqui precisa ouvir, ninguém de vocês. E lamento também que nós estamos discutindo um projeto que a gente tenha que aplicar a moralidade, a legalidade, a impessoalidade. Estamos aqui discutindo algo que eu não sei o que tem de tão errado nesse projeto que está gerando tanta discussão. Nós tentamos assim, fazer de tudo para atender esses servidores que estão devendo essas horas. Poxa vida, pagar horas que eles não trabalharam com capacitação pagas pelo município. Pagar horas com um intervalo de 15 minutos. Aquele servidor que tem outro emprego na iniciativa privada, ele pode pagar essas horas com um intervalo de 15 minutos, gente. O que é isso, 15 minutos? Nós vamos dar prazo para pagar até 18 meses após o fim da pandemia. Ninguém sabe quando vai acabar essa pandemia. Então, assim, é lamentável, é triste isso. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Bom, então, de pronto, eu agradeço a presença de todas vocês. Acho que foi bastante, apesar de o tema ser um pouco complicado, mas eu acho que a gente teve a oportunidade de ouvir os dois lados. Não saímos daqui com alguma outra proposta alternativa, mas eu acho que já serviu esse primeiro momento para a gente chegar a algumas conclusões. De minha parte, eu concluí principalmente duas coisas. Que há, de certa forma, um consenso que nós vamos precisar achar uma forma dessas horas serem compensadas, inclusive para que não haja prejuízo ao servidor na hora da aposentadoria, tá? Em função das horas fictas. Então, a gente também não quer que daqui a, sei lá, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 15 anos, o servidor vá se aposentar e não consiga. Acho que isso é uma preocupação que a gente deve ter. Enfim, a questão que fica é que nós vamos sentar, conversar e achar uma alternativa para resolver isso. Então, agradeço a presença de todos. Nós vamos passar agora para uma parte deliberativa, se quiserem permanecer e nos acompanhar sem problema. Mas eu encerro, então, a discussão nesse primeiro momento e a gente passa para a deliberação, na qual eu peguei aqui, pelo menos, acho que um senso de vários vereadores, um senso meio comum, de proposição para que o projeto fique em mesa. Tá? E eu gostaria de adicionar também a sugestão de alguns vereadores de abrir um espaço para que os sindicatos possam enviar às comissões sugestões alternativas, né, que a gente se compromete a encaminhar para que a secretaria avalie e que a gente possa, daqui a pouco, emendar o projeto, alterá-lo, enfim. Então, a proposta é que fique até a semana que vem sobre a mesa, e nesse meio tempo, e aí eu só gostaria de pedir que se pudessem enviar esse material, talvez até a quinta-feira dessa semana, para que os vereadores possam ter a sexta-feira e o fim de semana para ler, discutir e, eventualmente, trocar uma ideia entre nós, para que segunda-feira que vem a gente já pudesse avaliar isso também. Alex, como sugestão, eu acho que não deveriam ser enviados para a comissão as sugestões. Acho que tem que ter essa conversa antes, para já vir mais redondo daí.
O projeto está aqui, Márcio. Eu acho que é importante. Mas o executivo pode... Eu posso fazer mais uma colocação? Rapidamente, depois a Patrícia quer falar também. Eu acho que assim, muitos servidores que são atingidos com esse projeto, eles não entenderam o projeto de lei. Eu acho que nós, da administração, podemos propor conversar com esses servidores que estão devendo e explicar o projeto. Okay. Assim, isso a gente, eu percebi assim que pelos comentários eles não entenderam. Ou ouviram só um lado, não ouviram o lado da administração. Nós podemos fazer isso também. Apesar de nós abrirmos esse espaço, minha sugestão, acho que não impede ações paralelas, né? Acho que a própria administração, o sindicato podem conversar ou conversar com os seus servidores, com os associados do sindicato e também evoluir isso. Rapidamente, eles 1 minuto para cada uma e depois a gente... Não, só sugeriria que os sindicatos elaborem sugestões por escrito. Podemos marcar uma reunião em que sentamos, analisamos e trazemos uma proposta aqui para a Câmara, então. Patrícia? Só, vereador, a gente precisaria um pouquinho mais de tempo, porque a nossa assessoria jurídica está em viagem. Então, a gente precisa da assessoria jurídica para fazer toda essa situação. Rita, algum comentário final? É que foi dito que não houve sugestão. Eu dei sugestão. Nós já trabalhamos muito mais do que essas horas, mas, enfim. O texto ele não está bom. Por isso que muitos não entenderam, e mesmo pessoas com formação na área, que leram, algumas também ficaram com um equívoco ali de interpretação. Então, eu acho muito importante que a gente possa sentar e conversar, com prazo de 2 semanas, e, se for o caso, reapresentar o projeto com emendas, enfim. Aí a gente pode avaliar já na outra reunião. Acho que fica bem. Bom, então, vamos para a fase de deliberação. Minha proposta na Comissão de Justiça e Redação é para que nós mantenhamos em mesa o PL, para que novamente o coloquemos em pauta, não na semana que vem, na outra, e abramos um prazo de 10 dias, até o dia 2 de setembro, para que quem quer propor alguma alternativa nos proponha por escrito, o que não impede o diálogo entre a administração e os sindicatos, ou, inclusive, o protocolo de sugestões diretamente no Executivo. Mas acho que é importante que essa alternativa, ou essa proposta, venha também às comissões nesse prazo, porque, quer que não quero, o projeto está na casa para discussão e a gente precisa ter subsídio para deliberar mais adiante. Então, minha proposição é essa: preservar o projeto em mesa até a sessão das comissões permanentes, não da semana que vem, da outra, e abrir o prazo de 10 dias para que seja ou o sindicato ou a administração possa nos enviar propostas alternativas. Vereador Márcio, como vota? Presidente, ele já foi dado parecer jurídico desse projeto? Não. Então, na Comissão de Justiça e Redação, não vejo... Se for para analisar agora, não vejo inconstitucionalidade ou ilegalidade. Posso solicitar? No mérito daí, vereador, porque na Comissão de Justiça e Redação é eu e o Márcio, né? Mas o mérito, se o senhor quiser, não tem problema. Senhor presidente, vereador, qualquer um pode pedir um parecer jurídico. De inconstitucionalidade e legalidade, a competência, segundo o nosso regimento interno, mas ele tem que especificar o quê, né? Sim, sobre a legalidade do projeto. Sobre a legalidade do projeto. Bom, passamos desse meio tempo para 14 dias, dá para fazer, também não vai atrasar em nada. Dá um pouco mais de segurança também. Ok, Gustavo? Então, nesse prazo de 2 semanas, dá para fazer tudo ao mesmo tempo, para que a gente possa evoluir. Vereador Vavá, como esse projeto ele vai ter alteração, né? Eu não sei se o parecer antes da alteração vai resolver alguma coisa. A gente vai fazer o Gustavo trabalhar em dobro, né? Mas ele está aí para isso, né, Gustavo? Então, depois, se tiver alteração, aí eu acho que seria mais... Bom, porque se tiver alteração no projeto, o parecer jurídico ele perde... É que essa divergência existe hoje. O projeto, pela administração, está redondo, está bom. Do outro lado, não está bom. Eu só pedi o parecer jurídico do jeito que ele está hoje. É só pelo trabalho de refazer. Só para nós especificarmos, para a gente não perder o trabalho do Gustavo, né, vereador Vavá? A dúvida é quanto à constitucionalidade e legalidade. Ponto. Não é alguma questão específica. O parecer jurídico do projeto como um todo, se ele é legal ou ilegal. Ponto. Tá bom. Vereador Márcio, sobre a proposição, como vota? Com o presidente. Então, na Comissão de Justiça e Redação, proposta de permanecer em mesa e abrir prazo para
propostas alternativas foi aprovado. Senhores, nós temos aí 10 para o meio-dia. Eu acho que eu mantenho a pauta restante para a reunião da próxima segunda-feira. Não tem nenhum projeto com urgência que nós precisaríamos deliberar esta semana. Ok? Todos concordam? Se alguém discorda, por favor, se manifeste. Então, perfeito. Muito obrigado à presença de todos e declaro encerrada a reunião das comissões permanentes.